Então vamos lá. Primeiro vou começar resolvendo então a tirar os espaços desnecessários, né? Certo? É isso? Então, podemos, senhores? Podemos? Então, temos lá. Include. Quem que nós vamos ter? stdio.h. Quem mais? String. H. Vamos fazer um define, um tamanho físico lá, um tamanho aí. Int main. Então, definir lá então o char, né? Aí do char, vamos colocar lá um texto com tamanho de def. É isso, né? Nós temos duas versões, a versão que cria um auxiliar e temos uma versão que usa a própria string, certo? Então, como é que nós vamos chamar resultado? Como que vocês deram o nome? Chamar só de novo. Hã? Resultado? Pode ser resultado também. Resultado do teste, certo? Vamos ter um tamanho lógico, que é do tipo int, né? O que mais? Vou ter que ter um cara para percorrer. Chamar um de i, outro de j. Precisa de dois, certo? Dois camaradas para percorrer. Mais alguma coisa? Não vamos precisar? Então, como é que a gente lê uma string? Get s de texto. Lembrando que aqui eu não preciso colocar o e-comercial, né? O scanf a gente tinha que colocar e-comercial. Mas o scanf não permite ler com espaço em branco, certo? Então, no nosso exercício não dá para usar o scanf, certo? Por que que não precisa do e-comercial? Pergunta é boa, né? Ninguém fez ela para mim, né? Fez? Ixi, então eu já respondi. Porque dentro. Não, mas no scanf também, tá dentro do parênteses. Vai pegar o e-comercial lá. Mas é justamente, por que que aqui não tem o e-comercial? Porque gets é uma função. Isso aí. Certo? Como sendo uma função, então ele dentro da própria rotina, é que na verdade a linguagem C ela teve que se adaptar para essas coisas, certo? Por isso que ela foi criada dessa maneira, tá? Vamos lá. Então daí eu li o texto, vamos ter lá um TL, vai receber. Como é que eu consigo o TL do texto? strlen de texto. Isso vai determinar o tamanho lógico da string que eu estou lendo, certo? E como é que eu faço para tirar então os espaços desnecessários e colocar os valores dentro do resultado? Só lembrando, né, que é, eu tenho o texto, eu dei o ditado, né? O outro era, então, eu dei o ditado agora, né? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, eu posso ter espaços em branco antes do bloco, antes de eu começar a encontrar o que interessa, certo? Aí, quando eu encontrar, então eu vou copiar esse cara para o próximo. Então,
Aqui eu vou ter um I que vai estar percorrendo aqui, certo? Ele vem para o próximo. E aqui embaixo eu vou ter um J que vai acompanhar aqui, certo? Então, aqui eu trouxe o A para cá, daí eu venho aqui, vou ter um outro bloco que vai. Então, esse cara vai acompanhar aqui. Na verdade, ele vai para frente aqui, certo? Aí vem aqui, chega, o I vem para acompanha aqui, veio o T, aí copia esse cara, aí vem, copia aqui, esse cara vem para frente, né? Aí vem aqui, copia esse cara, perdão, ele veio aqui primeiro, aí ele veio, copiou aqui, e daí esse cara vem para frente. Aí ele chega aqui, aí copia, opa, e vai trazer aqui e vai fazer assim, certo? Então, eu tenho que ter um camarada que vai estar percorrendo o texto, que é esse cara aqui, e eu vou ter o resultado, que é o outro, né? Então, simbolizando aqui esse cara aqui é o texto, e aqui embaixo eu vou ter o resultado, vou colocar mais ou menos aqui, que é o que ele vai sendo ajustado, certo? Então, o que que ocorre? Eu tenho um bloco aqui que vai levar em consideração, que é texto igual espaço em branco, e eu tenho um outro bloco onde o texto vai ser diferente do espaço em branco, certo? Isso tudo aqui vai formar um bloco. Ó, por que que isso aqui tudo forma um bloco? Porque aqui volta a começar tudo de novo. Eu volto a ter espaço em branco desnecessário, e depois eu volto a ter espaço diferente de branco, certo? Isso aqui seria um segundo bloco. Aí o que eu tenho? Não sei quantos blocos desse eu tenho, certo? Tá claro? Como eu não sei quantos blocos eu tenho, e eu tenho um TL, então vamos dizer assim, eu vou dizer que meu I começa na posição zero, como todo agregado homogêneo na linguagem C, e vou colocar que enquanto meu I for menor que meu TL, certo? Que é meu bloco, eu vou executar esse bloco. E aí aqui dentro eu vou ter que fazer o outro bloco, né? Vou ter que checar o quê? Eu tenho que checar enquanto ele for igual espaço em branco, não é isso? Mas esse texto que está aqui, ó, por exemplo, pode ter espaço em branco no final, não pode? Não poderia digitar um texto e depois no final sobrar espaço em branco, como aconteceu aqui, eu deixei dois espaços em branco aqui. E o que que acontece se ele terminar nesse while aqui, ó? Aqui seria o quê? Texto de índice I for igual a espaço em branco, aqui, não é assim? Certo? Mas se ele chegar aqui no final, eu estou no texto aqui, certo? Aí chegou o bloco, o final do bloco é diferente. Como que é diferente o final do bloco? Ele chegou aqui, ele tem espaço em branco. Ele pode acabar aqui, de repente? No final do bloco? Pode. E se ele acabar ali, ele ficou igual ao espaço em branco, como é que ele vai sair do lado de repetição? Não vai, certo? Não vai por quê? Porque eu posso chegar no final aqui, eu tenho espaço em branco, é igual a espaço em branco, é igual a espaço em branco. Ele pode ter mais espaço em branco na frente, porque aqui, na condição, eu estou levando em consideração o tamanho lógico, certo? Então, aqui eu vou ter, enquanto o I for menor ou igual ao meu TL, e texto de índice for igual ao espaço em branco, certo? Eu vou fazer o quê? O que que eu vou fazer? E mais. Que indica para mim que ele vai para frente, certo? Não é isso? Ele vai seguindo. Aí eu vou fazer o quê? Vou ter a outra condição, que enquanto o I for menor e igual a TL, e texto de índice I
Por quê? Por diferente de espaço em branco. Aí eu vou fazer o quê? Quando isso acontece, for diferente, vou fazer o quê então? Vou pegar resultado na posição J, vai receber, e J eu também vou dizer que ele começa com zero, certo? Enquanto resultado de índice J vai receber quem? Texto de índice I, certo? Bom, se isso acontece, eu vou fazer o quê? J mais, e o que mais? E mais, que eu vou deslocar os dois para frente, certo? Aí chega aqui no final. Bom, quando chega aqui no final, quando chega aqui no final, o que acontece? Bom, esse é um bloco, certo? Mas ele pode ter saído daqui porque o valor de I chegou até o TR, ou passou o TR, certo? Mas quando que isso vai acontecer? Se ele chegar até aqui, ele chegou até o final? Não. Se ele chegar até aqui, ele chegou até o final? Não. Mas ele, quando ele está aqui no meio, significa que entre uma palavra e outra, eu vou ter que acrescentar um espaço em branco, não é isso? Então, o que que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou dizer isso? Eu poderia dizer aqui simplesmente resultado de índice J recebe espaço em branco e fazer J mais. Mas isso está certo? Onde que ele pode dar um problema nesse caso? Aqui tem que ser menor, tá? Não tem que ter igual, porque o texto, o tamanho, ele vai dar o tamanho cheio, mas a gente começa na posição zero, certo? Pode ser igual ali. Onde que vai dar um problema de eu colocar esse cara direto assim? Ou não vai dar problema? Ele vai ter um porém que no final do texto ele vai acrescentar um espaço branco desnecessário, certo? Porque daí significa que ele pode ter saído desse while, pode ter saído desse while e chegou aqui, daí ele vai colocar. Daí para evitar que isso aconteça, né, aí a gente faz um if, considerando que o i menor que tl. Se o i for menor que tl, então eu vou fazer isso. Caso o i seja igual a tl, pode acontecer, ele chegar a passar, bom, aí ele não vai colocar o espaço no final, certo? Quando ele ultrapassar, que for igual a tl, o i é igual a tl, certo? Aí ele não vai colocar o espaço em branco no final. Tranquilo? Né? Aí aqui fecha esse while, aqui vai fechar esse segundo while, né? E aqui, aí eu vou dar um printf em resultado. Aqui tem que colocar. O que tem que colocar aqui? Acrescento S, certo? E aqui eu vou dar um return zero. Tranquilo? Entendido? De boa, né? Bom, já que a outra questão é pegar esse caso aqui, só que usando só a matriz, só a string, sem o resultado aqui, não é assim? Usando a própria string, certo?
Ah, aí eu não vou ter esse resultado. Se fiquei aqui também não vou usar esse resultado, né? Eu vou ter que usar outro cara, né? Mas qual que é a ideia que tem aqui, então? Vamos dizer, eu tenho o texto aqui. Vou pegar o texto aqui. Não está aqui embaixo. Então, o que acontece? Eu vou ter que ter dois camaradas. Um que vai percorrendo aqui, que pode ser o mesmo i que a gente está usando, certo? E aqui eu vou ter o j, certo? Se o primeiro laço de repetição, ele vai levar em consideração igual a espaço em branco. Então, vai chegar aqui a hora que encontrar o primeiro diferente de branco, certo? A ideia que eu passei é usar a troca, certo? Então, o que acontece? Ah, esse cara aqui, eu vou copiar ele e vou mandar para o Alves, certo? Aí, o que está na posição J, que é esse cara aqui, eu vou fazer o I receber esse cara aqui, certo? Joguei para lá. E vou pegar esse cara aqui e vou trazer ele na posição J. Aí eu faço o J ir para frente, né? E vou fazer o I também ir para frente, certo? Aí eu vou pegar o segundo cara que está aqui e vou trazer no lugar do AUX e vou pegar esse cara que está aqui e vou levar ele no lugar da posição I, certo? Aí eu vou pegar esse cara que está no AUX e vou trazer ele na posição aqui. Passo esse para frente, passo esse para frente, certo? É isso? Aí ele vai acompanhando. Aí uma certeza que eu tenho é o quê? Ó? É de que entre a parte que terminou e a parte que está aqui, ó, vai vir aqui, vai pegar o espaço em branco e vai copiar em cima aqui. A hora que terminar aqui, ele vai voltar no bloco onde vai ter, então veio para frente. Ah, aqui faltou. Sim, daí ele vai puxar. Então, daí esse cara vai para frente, esse cara já foi para frente porque eu empurrei ali, certo? A hora que chega no final aqui, que vai chegar espaço em branco, eu tenho a certeza que dentre o J e o I só tem espaço em branco, correto? Então, vamos lá. Então, o que que acontece? A primeira parte que ele vai ler o texto igual, aqui é igual a espaço em branco, ele vai seguir do mesmo jeito. Aqui não precisa ter abre e fecha chave, só tem o I, né? Então, não tem necessidade, né? Aí, o que que acontece? Aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o texto de índice J, recebe texto de índice A. Mas aí aqui quebrou, né? Como que foi feito ali? Eu vou definir lá um AUX, como sendo tipo char, e vou dizer que meu AUX, ele recebe quem? Recebe texto de índice I. Eu guardo o que eu tenho lá na frente, certo? Guardei ele, beleza. Vou fazer o texto de índice I recebe texto de índice J, que é o espaço em branco, e texto de índice J, que recebe AUX. Eu troquei eles de posição, certo? E com isso, eu incremento o J, incremento o I, eles vão para frente. Enquanto eu tiver texto com base no índice I, ele for diferente, ele vai trazendo para cá. Aí o que acontece aqui? Quando isso acontecer, quando I é menor que TL, eu não preciso ter esse cara. Por que que eu não preciso ter esse cara? Hã? Não, não é só porque poderia ser texto. Não tem resultado, é verdade. Mas no lugar de resultado, poderia ter texto, certo? Mas o que acontece aqui é o seguinte: eu não preciso ter ele, porque entre onde o i está na frente aqui e a outra palavra atrás,
eu sei que só tem espaço em branco, certo? Então é só pulo o J. Então, daí eu não preciso nem ter esse abre chaves, nem esse fecha chaves, certo? E aqui, em vez de ser resultado, é texto, né? Ah, faltou um detalhe aqui no anterior e que vamos corrigir ali. Ó, aqui colocou esse processo. Ele sai do laço de repetição aqui, certo? A hora que sai do resultado aqui, eu tenho que colocar resultado aqui de índice J, que está na frente, recebe, cara, barra zero, certo? Que o barra zero vai indicar que acabou a string, certo? Senão ele pode escrever um resultado maior do que é, né? Aqui, então, a mesma coisa. Eu vou ter aqui texto de índice J, recebe barra zero, tá? E é uma posição só e ele aceita barra zero lá, colocando, mas tem uma barra e tem um zero. E dá certo? Não testar, né? Colocar barra zero em uma posição. Mas não são dois caracteres? Não, uma barra e um zero. Dá certo? Não dá? Dá certo. Por incrível que pareça, dá certo. Vira que o princípio aqui é um princípio simples, né? É a ideia da troca, que a gente já usou outras vezes, certo? Mas é um princípio forte para ser aplicado, certo? Tranquilo aqui? Bom, isso aqui vocês já compilaram, já testaram, já fizeram tudo. Aonde? Não. Por que que não ficaria lixo? Pergunta é boa, né? Por que ficaria lixo? Ou por que não ficaria lixo? Vamos ver se funciona. Na verdade, a ideia é deixar vocês testarem, né? Não é isso? Porque a gente vai limpando todos que estão na troca. Se eu não fizer a troca, é só copiar ele, ele vai ficar lixo, certo? Porque daí, se eu só copiar da frente, da onde está o I, para onde está o J, ele vai deixar lixo na frente. Mas nesse formato, eu estou fazendo a troca. Então, eu estou pegando a posição I, estou levando ele para trás. Pegando a posição I, levando ele para trás. Então, aquele espaço que está ali, no final, vai ficar um monte de espaço em branco sobrando. Mas como coloca o barra zero ali, ele corta ali, certo? E não vai ficar lixo no final, né? Mesmo que eu não colocasse barra zero, ele não ficaria lixo no final, certo? Faz sentido? Antes só. Ok. Antes só do que? Bacana. É bom quando compila assim de primeira, né? Acontece isso com vocês, né? Claro. Vamos seguir. Até aqui alguma dúvida? Certeza? Gustavo? Tranquilo? Kaique? Tudo certo? Murilo? Tudo bem. Então vamos seguir. Ah, dos algoritmos romanos. Não é isso? Podemos? Estão emocionados hoje? O que que é? Estão tudo compenetrados? Não? Se acionar o modo emoção?
Ah, não vai usar getS. Vamos usar string. Vamos chamar de romano. Aqui no romano, qual que é o X da questão, né? Eu vou ter valor 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. É isso? Ele diz que os valores são abaixo de 4.000, né? E a regra é de que tem valores que eu posso repetir 3 vezes. Quem são os que eu posso repetir 3 vezes? O 1, o 10, o 100 e o 1000. Não é isso? Esses três caras eu posso repetir 3 vezes. Os demais, 5, o 50, o 500, eu não posso repetir. Não tem repetição, certo? Aí, além desses caras, eu tenho a questão que do 1000 eu tenho 900. Como eu não posso colocar 4 vezes, então aqui foge, vai ter uma regra onde eu vou usar o CM, que é o 1000 menos 100, para determinar 900. Eu vou ter o 400, que é o 500 menos 100. Então é D 500, C 100 a menos. Eu vou ter o 90, que é o 100 menos 10. Vou ter o 40, que é 50 menos 10. Aí eu vou ter o 9 e vou ter o 4, certo? Essas são as regras, né? Então, o que que acontece, né? Eu vou ter que ler o alfa, eu não vou usar. O TL também não vou usar. Eu vou ler o número, certo? Vou ler o número. Vou precisar. Tem que usar a concatenação, né? Certo? Então, o que que acontece aqui? Vou dar um scan F, porcento D, vírgula, e comercial, número. Vou ler o número, ok? A ideia é começar de trás para frente. Então, primeiro pelos números maiores, certo? Então, é o quê? Enquanto o número for maior ou igual a 1000, é isso? Enquanto ele for maior ou igual a 1000, vou fazer o quê? Como é que faz para concatenar? strcat, comando, que é minha string, vírgula. Acho que tem que ser aspas duplas, não é? Vocês fizeram com aspas simples? Mesmo sendo um caractere só, eu tenho que usar aspas duplas. Porque o str, ele é um comando para string. Se você colocar aspas simples, ele vai considerar como char. Aí ele vai reclamar que ele não pode fazer com char. Não é isso? Só para char. Então, mesmo que eu coloque um caractere só com aspas duplas, ele passa a considerar como sendo uma string, certo? Se eu colocar com um caractere só, com aspas simples, ele vai considerar como sendo char, ok? Bom, então ele vai vir aqui, vai somar, né? Ok? E eu vou fazer o quê? Fazer o número menos igual 1000, certo? Que ele vai fazer essa soma, vai subtrair, né? Bom, abaixo do 1000, eu tenho que verificar, então, se o número for maior ou igual a 900, certo? Porque o que acontece? O 900 é o CM, no caso, certo? Que é o 1000 menos 100. E eu posso ter 3.900? Posso, certo? Então o str cat de romano
vírgula, cm, caso isso aconteça. E num menos igual 900, certo? Mas ele pode acontecer de o número ser maior ou igual a 500, certo? E o 500, a gente vai ter ele, vamos agilizar, né? Hã? Vai? No caso do 500, não, porque o 500 só tem uma vez, né? É D, não é? Certo? E eu vou ter a exceção do maior ou igual a 400, certo? Que 400 é o quê? CD. Ele vai subtrair 400, certo? Que é exceção. Aí o próximo, abaixo é o quê? É o 100, certo? Como sendo 100, agora sim. Agora tem que ter um while, certo? Por quê? Porque se for o número for maior que 100, ele vai concatenar C, certo? E vai subtrair 100. E eu posso ter três vezes, né? Até três vezes, certo? Aí o próximo vem o quê? Opção do 90, né? Vou- Então, se o número for maior ou igual a 90, aí aqui eu vou ter XC, não é isso? Que dá o 90, certo? 90, daí vem o quê? 50, vai somar L, né? Certo? 50, aí vem o 40, XL, né? Vai dar 40. E aí, mais uma vez, vem o while, certo? E vai ser o 10, né? Vai somar x, vai tirar de 10 em 10, certo? Veio o 10. Agora vai ser um diferente, né? Igual a 9. Abaixo de 10, ele pode ser igual a 9, pode? Ele tem como ser maior que 9? Não, certo? E o 9 vai ser o quê? Em x. Aí ele vai tirar 9, né? Mas daí ele pode ser 5, é isso? 5 ele vai somar, v, vai tirar 5. 5 aqui pode ser maior ou igual. Pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, certo? Ele tem que ser maior ou igual. Se eu colocar só igual a 5, e ele for 6 ou for 7, vai dar errado, não vai? Certo? E por último, falta dois mesmo. Aqui vai ser
Não, não pode 4 Ah, hã? Aonde? Hã? Então, está errado. Olha lá. Viu? Ó, está errado. A letra I está repetida seguidamente mais de 3 vezes. Não pode. Tem que ser substituído por I e V. Tá vendo? E agora sim, então, finalmente. Só que agora tem que ser um while, certo? Quanto número o maior ou igual a 1. Né? Aqui tem que ser maior ou igual também. Que eu posso ter dois, três, certo? Aí ele vai somar. Aonde? Ah, o 4 pode ser igual. Deixa eu ver. O 4 pode ser igual. Deu para entender a diferença? E tem casos que eu não vou ter. 9, 4, não vai ter como, certo? Mas o 5 tem que ser maior, porque ele pode ter maiores valores, certo? Se for 5, daí não. Se for 4, não tem mais. Termina ali. É isso? Aí vem aqui, daí o que ocorre? Eu vou ter um printf, porcento %s, toma, e um return, né? É isso? Funciona? Hã? Testaram? Fizeram? Hã? Não, aqui embaixo acho que eu coloquei I. Era um. Coloquei I maiúsculo. Diga o número, hein? 3.000. Oxi. 3.798. Tá certo? Oi? Eu acho que tá errado. Oi? Não dá para ler? Mas tá errado. Eu coloquei só o quê? Ah, desculpa. O 9 também? É, foi mal, não jantei direito. 3.978. Agora sim. Como é que eu sabia que estava errado? É, tinha que ter três, né? Um V, certo? Beleza? Muito bem. Calma, calma. É só um exercício. Nada demais.
Tá. Alguma dúvida aqui? Ninguém ficou com alguma dúvida? Tá. É, vamos chamar a string de americano. Ele vai gerar um brasileiro. Vou colocar diferente, né? E aí, como é que faz aqui? Como vocês fizeram? Oi? For. Tem. Leite, uva, gente. Diferente. Diferente? Hã? Andy. É isso? Hum? E aí, o que que eu faço quando isso acontece? Hã? Real, jeans, J. Ok. Else.
que mais? Que mais? LCP usa GNCE por igual, vírgula, real, GNCJ, percebe? Ponto, sim? Que mais? GNCJ, que já está sempre na frente, né? Recebe, barra, zero. Na frente é F, é isso? Eu acho que tem um erro aí. Alguém acha? Ou não tem? Hã? É, mas o que que teria aqui? Quem fez diferente aí? Alguém fez diferente? Ou fizeram todo mundo fez desse jeito? Hã? Não, né? Nessa lógica aqui é assim mesmo. Não? E aí? Alguém fez diferente? Todo mundo fez desse jeito? Diferente? Tá certo? Hã?
E aí? Nenhuma opinião? Aqui, vou copiar ele aqui. Aqui tem assim, ó. Poderia levar em consideração ou aqui, certo? Mas usando o ou aqui, seria melhor usando se ele for igual aqui. Mas usando bem também. Oi? Não seria errado usando bem? Não, é que é, vamos dizer assim, ó, se for igual a ponto ou a vírgula, certo? Aí o que que se faz? Você pega e vem aqui e vai fazer o den aqui, certo? Aí aqui dentro do den, você vai levar em consideração esses dois ifs aqui, ó, só que sem else. Se ele for igual ou a ponto ou a vírgula, daí você vai substituir o contrário aqui, certo? E aqui, simplesmente coloca um else, que é o default que ele vai fazer, né? É que a lógica vai ficar mais no positivo do que no negativo, no caso. O que me interessa saber quando eu tenho ponto e vírgula, certo? Então, quando eu tenho ponto e vírgula, eu verifico, é ponto ou vírgula? Se for, vou checar qual dos dois que é, certo? Né? Na prática aqui, ele nem precisaria ter essa outra condição aqui, poderia ser simplesmente else aqui. Porque se eu coloquei no if lá em cima, que é ponto ou vírgula, ele entrou ali por uma das duas razões. Se não é ponto, vai ser vírgula, certo? É claro, entender isso? Aí, se não for, quer dizer, se não é ponto ou vírgula, ele simplesmente ele joga para outra posição. Oi? É que a lógica, levando em consideração, quando eu tenho aqui for diferente de ponto e de vírgula, talvez é a maioria, né? Nesse caso aqui, né? A maioria vai ser nessa condição aqui. Mas aqui tem que verificar se ele é diferente, daí eu tenho as duas. É, os dois jeitos acho que vai dar certo. Só uma questão de ficar mais clean código aqui, que eu não preciso ter tanto if else, certo? Só por uma questão disso. Beleza? Usando o outro que para poder entrar no a entrada, ele está deixando uma. É, porque qualquer um dos dois aqui que for igual a esse aqui, for true, vai entrar aqui, né? Ele não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, noção disso. Tranquilo? E o último, esse é muito difícil. Acho que é mais fácil que tem, não é? Não? Poxa vida. É, vou chamar de texto mesmo, né? Aqui vai ser resultado também, né? Pode ser? E eu vou ter, ele vai ler o texto aqui. Eu vou ter que usar o TL aqui também, né? TL vai receber str len de texto. Vou precisar do tamanho, né? E como é que faz aqui para
para fazer o processo. Tem que dar scanf, ah, chamar posição 1, posição 2. E os tamanhos, as posições, né? Daí, for e começando com 0, isso. E menor que dl, tá? E mais. Cada vez mais cedo? Então, tá louco, tá? E agora? If you can. Faz um, aí faz dois. Aí, é isso? Na verdade, pode ser feito dessa forma, como pode ser feito, poderia ser feito assim também, ó. Vai ter aqui o primeiro for aqui, só que poderia fazer um for menor que pós um, certo? E aqui faz resultado de índice I, de J, perdão, recebe texto de índice I. Poderia ser I mesmo, neste caso, certo? Que os dois vai receber as mesmas posições aqui, né? Na mesma sequência, certo? Ele é menor que pós, ele vai fazer. E depois poderia fazer um outro for de. Poderia ser J, começando com pós 2 menos 1, que tem que ser anterior à posição, né? O J menor que TL, certo? J mais. E fazer o resultado de índice J receber o texto de índice I. E aqui tem que fazer o I mais. E daí o I vai incrementar, certo? Ele vai pegar da segunda parte, da posição 2 até o final, certo? Tranquilo? Testar, né? E aqui daí, resultado, posição J receber o barra 0 e printf de
CentOS, vírgula, resultado. Return 0 e fecha chaves. Beleza? Ah, pode ser desse jeito ou pode ser desse jeito. Beleza? Tranquilo? Muito fácil esse negócio, né? Não? Nós vamos ver ponteiros, próxima aula, e vamos ver structs, certo? E não, acho que vai ser na sala. Não. É uma questão mais conceitual, nós vamos ter que ter foco, beleza? E daí nós vamos juntar vetor, subprogramação, com structs e talvez com ponteiro. Não é? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Posso fechar a videoaula?